Bom, boa tarde a todos. Eu quero saudar essas mulheres fortes, né, todas aqui presentes, e também alguns homens que eu vejo aqui, poucos, né, gente, mas tem, né, também prestigiando o evento. E o faço na pessoa da doutora Adriana, agradecendo imensamente a gentileza do convite, como ela mesma fez o registro, fomos unidas aí por essa amiga em comum, que é a doutora Raquel, que vem desempenhando um trabalho muito sério e responsável junto ao Inovare, promovendo aí boas iniciativas que possam alavancar o nosso país e melhorar e aprimorar o nosso sistema de justiça. Então, parabéns, doutora Raquel, pelo trabalho. Eu quero saudar a todas as mulheres aqui presentes, doutora Fabíola, e dizer da nossa alegria, não é, de poder estar aqui no evento como esse. Doutora Adriana, tão logo me fez o convite, eu prontamente sinalizei com sim, não é? Nós sabemos, como já foi inclusive aqui mencionado e dito, dessa disposição de nós mulheres de abraçarmos verdadeiramente esse tema, essa pauta, porque é uma pauta de todas nós. Eu estava ali ouvindo os painéis anteriores e até tomei a liberdade de compartilhar com a doutora Raquel a minha percepção. Dizia eu não sei nem por onde começar, porque eu teria tanta coisa para falar, não é, dessa minha trajetória também, porque tive, talvez, a oportunidade de percorrer esses 3 espaços, tanto a atuação como mulher no ambiente público, foram 28 anos de prestação de serviços públicos, como advogada pública, 20 anos como advogada pública, atuando junto à Suprema Corte, como já foi mencionado, mas também mais de uma década como professora também, ou seja, no ambiente acadêmico, vivenciando as experiências próprias e as adversidades que todas nós conhecemos e já foram aqui aludidas, não é, desse ambiente. E também agora no ambiente privado, porque recentemente eu peço a minha exoneração do setor público e talvez foi o que eu mais escutei, foi a seguinte frase: meu Deus, que ato de coragem, né? Então, aos 51 anos, eu saio do serviço público e avanço para desenvolver o meu trabalho, né, talvez a minha vocação, que é o exercício da advocacia, agora no ambiente privado. Então, com essa possibilidade de trocar ou de compartilhar alguma experiência nesses 3 ambientes, é que eu vou tomar a liberdade aqui de conversar rapidamente com todas as mulheres fortes aqui presentes, não sem antes parabenizar esse prestigiado trabalho da doutora Adriana, que eu sei que vem realmente transformando a vida de muitas mulheres, e uma pauta que nós sabemos que é uma pauta de todas nós, mas não somente de nós mulheres, como é uma pauta do nosso país, né? Da importância de se dar visibilidade e de trazer luz mesmo a esses assuntos, que são assuntos que tocam a todos nós, mas que, acima de tudo, tocam realmente a todo o nosso país. Eu quero dizer que eu comecei minha vida profissional, eu me formo em Direito na década, eu vou contar rapidamente, porque é muito longa a história, mas vou tentar falar rapidamente, até para a gente extrair algo que, quem sabe, possa também inspirar ou servir de inspiração para alguma mulher aqui presente, né? Servindo de inspiração para uma, a gente já fica feliz, não é não, doutora Adriana? Já está suficiente. Bom, eu me formo na década eu me formo em julho de 1990. Eu entro na universidade em junho de 1986, peguei todo aquele período de mudança da nossa legislação constitucional, portanto, a Constituição de 88 em plena discussão, não é, da nossa Constituinte. Eu entro, então, e me formo em 90. E, no meu períodozinho final de curso, eu era estagiária de uma empresa pública em Brasília, no Distrito Federal. Quando eu termino o meu curso de Direito, eu, obviamente, tive que encerrar o meu estágio. E aí, quando me formo, a empresa me faz o convite de passar a exercer as minhas atividades como advogada, contratada, e na época era permitido, década de 90, contratação pela CLT, um contrato de prestação de serviço por tempo indeterminado. Ali na Companhia Imobiliária de Brasília, eu tive, talvez, eu vou até ousar dizer, uma experiência determinante para a minha vida profissional. Porque, curiosamente,
eu fui designada para atuar no que nós chamávamos de Secretaria de Contencioso. A Secretaria de Contencioso dessa companhia, que era a Companhia Imobiliária de Brasília, ela era responsável pelos processos relacionados aos imóveis urbanos do Distrito Federal. E o volume de trabalho era muito intenso, imenso ali. E nessa minha experiência, eu tive uma chefe, mulher, que, sem nenhuma razão, pelo menos que eu conhecesse, doutora Adriana, ela realmente exerceu uma chefia muito intensa, muito forte, no meu período talvez mais delicado de vida, porque foi meu período de 2 gestações. Então, naquele meu processo de construção familiar, eu estava construindo, portanto, a minha família, e, ao mesmo tempo, trabalhando intensamente, numa unidade que nós tínhamos 10 homens, eu era uma mulher, né? Só tinha uma advogada, 2 advogadas e 10 homens, e ela era chefe. E ela era extremamente entrosada com os homens. E também com a mulher, que era um advogado com um pouco mais de experiência, mas comigo, a chefia foi uma chefia muito dura. E eu vou contar um único episódio para que vocês saibam um pouco do que eu passei. Eu, quando tive, portanto, as minhas filhas, eu nasci em uma família, portanto, sou eu e mais 2 irmãs, então sou uma mulher dentro de casa. Minha mãe, com 3 filhas, e eu sempre dizia, quando eu casar, eu quero ter 3 filhas. E Deus me agraciou com 3 filhas, então eu tenho 3 meninas também, 3 filhas dentro de casa. Então, o ambiente também todo muito feminino, não é? E eu me recordo que, nesse meu processo, então, de gestação, e logo que as meninas nasceram, todas muito pequenas, o período de licença maternidade era apenas de 3 meses. Então, vocês imaginam, um bebezinho de 3 meses que você tem que deixar, abandonar praticamente, porque o sentimento que a gente tem é de abandono, né? Estamos abandonando, né? Para poder ir para o trabalho. E, muitas vezes, você tem que fazer a escolha. Ou você deixa de trabalhar porque você quer cuidar. E eu escutei isso de várias mulheres. Não, se eu tivesse a opção, se eu pudesse escolher, eu escolho mesmo abandonar o meu trabalho para poder cuidar dos meus filhos. Muitas vezes você se impõe uma escolha ou você parte para o enfrentamento da maior diversidade, que é a de conciliar a sua atuação profissional com a sua vida familiar, com a sua vida pessoal, que foi exatamente a minha opção. E eu, então, saía de casa muito cedo, deixava as crianças, porque o intervalo lá de casa é de 1 aninho para cada. São 3 meninas, então, o intervalo de 1 aninho, então era a fileirinha, a escadinha lá em casa, não é? Hoje já são todas, graças a Deus, formadas, mas o intervalo era de 1 ano para cada. E eu me recordo que eu pegava aquela operação de guerra para sair de casa, não é? 2 bercinhos, carrinho, mamadeira, não sei quantas. Vocês sabem muito bem o que é isso. Quem tem filhos pequenos sabe que essa operação sabe exatamente do que eu estou falando, né? E colocava tudo aquilo no carro com meu esposo, e deixava ou na casa da minha mãe ou na casa da minha sogra, porque nós não confiávamos de deixar somente com a babá. Enfim, eu me recordo que saíamos muito cedo, pegávamos o trânsito, e é esse episódio que eu quero contar para vocês. Eu batia ponto no meu trabalho como advogada. E eu me recordo que eu cheguei 8h05 no trabalho. E eu fui assinar o meu ponto, 8h05. Assinei, escrevi, assinei. Olhei, conferi a hora, assinei. 8h05 era a minha entrada, fiz o meu registro. Fui trabalhar. Meio-dia eu tinha que bater novamente o ponto. 14 horas novamente e 18 horas novamente. E eu me recordo que, quando foi meio-dia que eu fui assinar o meu ponto, a responsável que fazia o controle, a secretária responsável pelo controle, disse assim, olha, a chefe disse, já tinha lá um carimbo assim, de cancelado, 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 nos 4 períodos. A chefe disse que está cancelado. Mas está cancelado por quê, se eu trabalhei? Não, está cancelado porque chegou 5 minutos atrasado. Então, o dia vai ser cortado. Eu só quis dizer para vocês, e eu tenho essa folha guardada até hoje. Eu nunca joguei essa folha fora, porque ela norteou a minha vida profissional a tal ponto que vocês não têm noção. E eu quero dizer isso para vocês, mulheres, talvez muitas iniciando a vida profissional, outras nem tanto, que já avançaram e já construíram, e já ocuparam ou ocupam algum espaço. Eu quero dizer para vocês o seguinte, nem sempre as dificuldades elas são nocivas para nós, não. Elas, muitas vezes, nos impulsionam a melhorar e a avançar. Basta você construir a melhor leitura daquele fato na sua vida.
eu guardei essa folha que eu tenho até hoje. E na minha mente eu dizia, se algum dia na minha vida eu exercer algum cargo de chefia, eu nunca vou ser um chefe assim. Nunca. Eu jamais vou ser uma mulher que exerça uma chefia dessa forma. E digo isso porque depois eu avancei com a luta por uma vaga no concurso público. Eu trabalhava muito, eu estudava de madrugada, eu fazia concurso preparatório à noite, eu colocava as crianças para dormir, e depois que as crianças dormiam, eu abria os livros e ia estudar. E talvez, diferentemente da grande maioria das mulheres, eu não posso deixar de fazer esse registro, porque a maioria das mulheres realmente enfrenta, dentro de casa, a dificuldade da ausência de companheirismo, não é? Companheiro, o esposo, o marido, nem sempre estimula. Lá em casa, graças a Deus, eu não vivi essa experiência. Porque, diferentemente da maioria das mulheres, eu tenho um esposo que sempre me estimulou muito. E ele dizia, pode ficar de madrugada, quando uma das meninas chorava ou tinha febre, eu ficava à noite, ele dizia, pode continuar estudando que eu vou lá e cuido. Então, ele já sabia como cuidar, ele já dava medicamento, ele já levava mamadeira. Então, esse apoio, esse suporte eu tive com as meninas muito pequenas, para que eu pudesse, então, estudar. Foi quando eu passei no meu concurso público. E, como advogada pública, eu passei a desenvolver, portanto, as minhas atividades. Olha que coisa curiosa, na Secretaria-Geral de Contencioso da Advocacia Geral da União. O órgão lá que eu exercia no início da minha vida profissional, como eu disse para vocês, era a Secretaria de Contencioso, onde aquela chefe tinha me perseguido tanto, aquela mulher. E depois eu passo a exercer as minhas funções como advogada pública concursada na Secretaria-Geral de Contencioso da Advocacia Geral da União, que era um órgão muito pequeno, que era responsável pela defesa da União junto ao Supremo Tribunal Federal. Mas nós não tínhamos uma secretaria muito organizada. Logo no começo, então, eu recebi um convite, lá na Advocacia Geral, para que eu pudesse estruturar os trabalhos da União no Supremo. E eu comecei a organizar a secretaria. E, com isso, o trabalho foi aparecendo. O trabalho aparecendo, os advogados gerais foram enxergando o trabalho e foram me dando condições de avançar no sentido de estruturar ainda mais o órgão. Então, eu comecei no ano de 2000 e eu criei e estruturei a Secretaria-Geral de Contencioso da Advocacia Geral da União para que nós pudéssemos exercer a melhor defesa da União no Supremo Tribunal Federal, trazendo os melhores resultados para a União, porque o nível de exigência nosso é sempre muito elevado enquanto mulheres. E, com isso, eu fui trazendo novas advogadas e advogados para a Secretaria-Geral de Contencioso. Nós começamos com 3 advogados. E, quando eu saí da Secretaria-Geral de Contencioso para ocupar já o cargo de advogada-geral da União, eu deixei por lá 110. E eu me recordo que, nesse percurso, que foi um percurso muito difícil, eu teria N histórias a contar por aqui, mas, durante esse percurso, realmente, eu sempre estive na posição, muitas vezes, de única mulher em mesas de reuniões, em audiências, como única mulher ali para me posicionar em torno de temas altamente relevantes para o Estado brasileiro, porque as questões que envolvem discussões próprias, que são travadas na Suprema Corte, são decisões relacionadas a políticas públicas de Estado. Então, muitas vezes, como única mulher, em todas essas reuniões, muitas vezes longas também, de trabalho. Na Secretaria-Geral de Contencioso, então, eu nunca exerci uma chefia como aquela. Eu sempre exerci uma chefia com um olhar muito atento às necessidades, em especial das mulheres, para que juntas pudéssemos criar um bom ambiente organizacional que pudesse fomentar, não é, boas decisões, bons resultados para a União. Eu sempre trabalhei muito. Então, quando eu vejo um tema como esse, não é, que é a participação das mulheres nos espaços de poder, eu nunca busquei o poder na minha vida. Eu vou ser muito sincera com vocês, eu nunca busquei, eu estou sendo muito franca, porque eu sei que algumas mulheres, às vezes, falam, eu luto para ter o meu espaço de poder. O empoderamento, tão festejado muitas vezes, eu não sinto aderência na minha vida a esse tipo de perspectiva. Porque eu nunca busquei espaço de poder, eu sempre busquei trabalho. Eu sempre trabalhei muito. Independentemente da dificuldade que me colocasse adiante, eu sempre achei que tinha uma solução. E que a solução precisava ser encontrada. E que eu tinha condições de buscar a solução.
e de, com isso, dar minha parcela de colaboração. Então, eu sempre trabalhei demais, independentemente de hora, independentemente de tempo, independentemente de lugar, e, com isso, os resultados foram aparecendo. E, dentro da instituição, o trabalho também foi tendo visibilidade. Então, todos os cargos relevantes, públicos, que eu ocupei dentro da estrutura da Advocacia Geral da União, foram cargos que vieram pelo trabalho, não pela articulação política. Eu faço questão de dizer isso, porque muitas mulheres, infelizmente, acham, eu sei que não é a maioria, mas muitas mulheres acham que, para ocupar o espaço de poder na administração pública, elas precisam articular-se politicamente, porque esse é o viés de atuação masculina, então precisa ser também o viés de atuação feminina. Eu acho que a minha vida é um testemunho de que isso essa premissa não é verdadeira. Nós não precisamos nos articular politicamente, nós precisamos trabalhar. E ter um trabalho sério, responsável, um trabalho que nós tenhamos uma visão de futuro, de melhorar o país, independentemente do nível em que a gente estiver sendo ali colocado dentro da nossa estrutura, ou no ambiente público ou no ambiente privado. O fato certo é que eu, então, por conta do trabalho, acabei galgando alguns postos dentro da instituição. Eu, então, assumi uma coordenação geral, lá em 2002. Logo em seguida, eu assumi o cargo de adjunta do advogado-geral, por aí também, 2002, 2004, 2003, por aí, gente, que a memória já não corresponde tanto. E o cargo de secretária-geral de contencioso, que veio também em 2004, se não me falha a memória, cargo que eu ocupei e exerci até que viesse mesmo a minha nomeação para o cargo de advogado-geral da União. Portanto, até 2016, 2004, 2016, 2003, 2016, por aí. Nesse cargo, portanto, eu tive a oportunidade de desempenhar algumas funções importantes, em especial as sustentações orais junto à Suprema Corte. Então, no Supremo Tribunal Federal, eu tive a oportunidade de ocupar a tribuna e, com isso, sustentar as teses que eram trabalhadas pela nossa casa em favor da União. Eu teria N fatores aqui a mencionar em relação a esse trabalho, mas o que eu queria destacar é que, um certo momento da minha vida, eu cresci dentro de casa, eduquei as meninas e as minhas filhas sempre vendo uma mãe que trabalhava muito e que lia muito também. Então, elas diziam o seguinte: nós nunca vamos querer ser advogado igual a mamãe, nunca, porque a mamãe lê demais. Advogado lê muito, né, gente? Então, os livros e mais livros e mais livros, né? Então, o advogado lê demais. E eu tenho 2 filhas formadas em Direito, que já fizeram mestrado também em Direito, as 2 mais velhas, né? Concluíram o mestrado recentemente, e tenho a mais nova, que formou-se agora, esse ano, também em Medicina Veterinária. Portanto, 2 seguiram a carreira da mãe, né? E agora que eu avanço no ambiente privado para desenvolver minhas atividades através do escritório de advocacia, elas estão advogando comigo, as 2. Então, a alegria que eu estou tendo também de ter a oportunidade de trabalhar junto com as minhas filhas. E eu queria fazer um registro que eu acho importante. Quando a minha filha mais velha, ela foi prestar compromisso na Ordem dos Advogados do Brasil, lá no Distrito Federal, eu me lembro que eu estava na solenidade quando eu recebi um telefonema. E o telefonema era do ministro-chefe da Casa Civil. E o ministro-chefe, eu saí para atender, e ele dizia assim: é a doutora Grace que está falando? Eu disse: sim, sou eu mesma. Eu falei: doutora Grace, que é o ministro-chefe da Casa Civil, se identificou. Na hora eu me surpreendi. E ele disse, eu falei: pois não, ministro, em que eu posso ajudar? Ele disse: não, eu queria saber da senhora se a senhora estaria disposta a abraçar a Advocacia Geral da União. Eu disse: ministro, eu já abraço a Advocacia Geral da União há mais de uma década. E aí ele me disse: não, eu quero saber se a senhora pode abraçar a Advocacia Geral da União como advogada geral. E na hora eu levei aquele susto, eu falei: meu Deus, advogada geral? Eu falei: ministro, é a minha casa, é a minha carreira, onde eu tenho, né, o meu cargo efetivo. Se eu for útil, pode contar comigo. Ele disse: pois então, em 10 minutos, esteja no gabinete do presidente, que ele está aguardando a senhora. Eu li aquilo com uma certa desconfiança, eu vou confessar a vocês. Eu pensei: gente, será que é um trote? Será que alguém está querendo brincar comigo? E rapidamente eu entrei para o auditório, né, lá na OAB, e eu falei com meu esposo o seguinte: olha, eu recebi um telefonema muito estranho.
um telefonema do ministro-chefe da Casa Civil, ele se identificou como ministro-chefe da Casa Civil, e ele me dizendo que eu estivesse em 10 minutos no gabinete do presidente, porque ele estaria ali me fazendo um convite para assumir o cargo de advogado-geral da União. Aí ele disse, pois então vai. Eu falei, não, eu vou, mas eu estou achando tudo muito estranho. Mas, enfim, não vi a minha filha e não assisti a minha filha a prestar compromisso no AB. E aí um pouco dos sacrifícios que a gente faz também pela vida profissional, não é? E eu parti imediatamente para o gabinete do presidente da República. Eu cheguei ali no hallzinho, na sala, eles pediram que eu deixasse o celular, então a gente não entra, ou não entrava, no gabinete do presidente com o celular. E aí, logo me chamaram, e o presidente, foi a primeira vez que eu estive com o presidente, porque o presidente Michel Temer, então, estava à frente, né, na presidência da República. Eu o conhecia pelos livros e, obviamente, porque era uma pessoa pública. Mas eu não tinha nenhum outro conhecimento direto, foi o meu primeiro contato. E ali ele formaliza o convite. E eu achei interessantíssimo, doutora Adriana, que eu estava com ele sentado à mesa, e eu vi assim, um ato de nomeação, assim, já pronto, com o meu nome. Eu falei, gente, será que é verdade mesmo? E ali ele estava o ato de nomeação já pronto, e ele falou, a senhora aceita? Eu falei, presidente, é a minha casa, pode contar comigo. Imediatamente ele, então, pronto, já está nomeado, assinou, vamos comemorar com o cappuccino, eu nunca esqueço, acho que foi o melhor cappuccino que eu tomei na minha vida. E aí, ele, então, pede que o garçom traga o cappuccino, e eu tomamos ali aquele cappuccino e conversamos um pouco sobre as dificuldades do país, os processos, enfim, foi um pouco disso. E eu confesso que nós nos demoramos ali naquela conversa. Quando eu saio da sala do presidente, aí vocês já podem até imaginar, porque a Globo News, né, doutora Raquel, já tinha noticiado, e aí os veículos de comunicação todos, e eu estava incomunicável, porque meu celular estava preso, né? E eu já tinha mais de 300 mensagens, enfim. E meu marido, coitado, é verdade, estou vendo pela imprensa. Eu falei, é verdade, não é? Parece que é verdade, assinou na minha frente. Vamos esperar publicar no Diário Oficial, porque a gente só acredita depois que publica, não é? E, de fato, saiu no Edição Extra, no mesmo dia, a nomeação. E eu tive a oportunidade, enquanto advogada-geral da União, de fomentar muito o equilíbrio de forças dentro da instituição, buscando trazer mulheres também para ocupar postos de relevância dentro da casa, colocando mulheres em posições de chefia, tentando viabilizar a presença feminina em inúmeros espaços outros que dentro da casa nós ainda não tínhamos, e obviamente, tentando também trazer esse assunto para a agenda pública, não com a vaidade, que eu acredito que não seja o nosso viés de atuação, não é? Enquanto mulher, nós não queremos a visibilidade pela vaidade, nós queremos o direito ao trabalho, que está na nossa Constituição. Nós queremos o direito à oportunidade, que está na nossa Constituição. E eu fico muito feliz de hoje ter tido o meu direito a essa escolha, e hoje eu ouvi muito isso, né? Nós temos, enquanto mulheres, nós temos o direito de ser o que queremos. Então, eu quero dizer a vocês, mulheres que aqui estão, que eu também fico muito feliz, porque eu exerci o meu direito de escolha de ser o que eu queria, de fato, ser. Eu saio, então, da minha carreira de advogada pública, em que eu alcancei o cargo mais elevado, como primeira mulher a ocupar o posto de advogada-geral da União dentro da minha instituição, cargo que veio, graças a Deus, pelo meu trabalho, e que, de algum modo, me trouxe a oportunidade, talvez diferenciada, de uma visão que eu não teria se não tivesse exercido esse cargo, e me deu condições, de modo muito seguro, não sem antes refletir muito bem, abrir um novo espaço para atuação na minha vida, que é justamente o exercício da advocacia, agora também no ambiente privado. Então, eu exerci o meu direito de escolha, e eu fico muito feliz, e falo isso muito para a doutora Fabíola, que como é bom nós termos um país que assegura a livre iniciativa. Eu tenho experimentado isso. Porque a livre iniciativa ela não faz distinção. Nós temos oportunidades de exercer os nossos direitos, e essa igualdade para nós mulheres depende muito de nós mesmos, que é a nossa capacidade de trabalho, é a nossa capacidade de dedicação, é o nosso empenho, é o nosso esforço. E eu quero dizer a vocês, mulheres, que eu escutava ainda há pouco uma das expositoras mencionando, falei isso, inclusive, para a doutora Raquel, mencionando das
talvez as dificuldades de nós mulheres no ambiente próprio do sistema financeiro, que nós muitas vezes não sabemos fazer uma aplicação, que nós muitas vezes não sabemos, porque colocamos nas mãos dos homens essa tarefa, não é? Eu quero dizer que muitas vezes, muitas mulheres não têm o direito sequer de acesso à oportunidade, porque elas não têm sequer o dinheiro para pagar uma passagem para deslocamento para buscar um emprego. Eu quero dizer que tem muitas mulheres que não têm sequer o direito de lutar por um espaço de atuação profissional, porque elas não têm sequer o dinheiro para o leite do filho, para que ela possa buscar um emprego de forma mais tranquila. Então, são realidades permeadas pela presença feminina que precisam ser olhadas. Então, digo isso porque eu sei que tem muitas dificuldades, talvez essenciais, que norteiam a luta da mulher para que ela, de alguma forma, tenha oportunidade. Então, eu quero dizer para você que ainda não conquistou o seu espaço, e é uma mulher que batalha, que luta, com filho ou sem filho, com esposo ou sem esposa, ou sem esposo, com uma oportunidade ou não, com dinheiro na carteira ou não, com dinheiro aplicado ou não estando aplicado. O fato certo é que você, enquanto mulher, você tem sim condições de, pelo trabalho, mudar a sua realidade. E eu digo isso porque foi o que aconteceu com a minha vida. Eu sempre apostei e acreditei no trabalho, independentemente das dificuldades próprias desse ambiente. Como advogada-geral da União, obviamente que eu participei de inúmeras reuniões ministeriais, sendo a única mulher, porque eu fui a única mulher no governo, nesse último governo. Então, nessa última gestão, sempre a única mulher. Primeira mulher, a Constituição de 1988, ela estabelece, cria a Advocacia Geral da União. E apenas em 2016, nós temos a primeira mulher ocupando o posto máximo da casa, que foi justamente a minha ocupação. Ao longo das reuniões ministeriais, algumas frasezinhas dessas, ou no ambiente muito masculino que norteia a nossa atividade, e quem é advogada sabe disso, ou quem é magistrada sabe disso, todas nós mulheres inseridas no sistema de justiça conhecemos muito bem esse tipo de expressão, de fala, de colocação, que acaba muito mais nos impulsionando para a retração do que para o avanço nas oportunidades, porque muitas vezes a mulher se recolhe. Eu acredito que não é pelo recolhimento, mas pelo enfrentamento que a gente consegue mudar a nossa realidade. Então, precisamos ser mulheres transformadoras, porque precisamos abrir espaço para outras mulheres. Eu sei que eu já avancei, não sei como é que está meu tempo, mas eu queria... Tem um tempinho, né? Então, eu queria assim, dizer para vocês, mulheres, que essa luta, quando nós falamos desse tipo de pauta, é uma luta de todas nós. Em 2017... nós tivemos pela primeira vez no Estado brasileiro mulheres em espaços de chefia em postos relevantes. Nós tivemos a ministra Carmen Lúcia como presidente do Supremo Tribunal Federal, nós tivemos a ministra Laurita como presidente do Superior Tribunal de Justiça, nós tivemos a Procuradora-Geral da República, a primeira mulher, a Raquel Dodge, eu na Advocacia Geral da União, e por um períodozinho curto de 15 dias, nós tivemos a ministra Rosa Weber como presidente do Tribunal Superior Eleitoral. E foi algo tão inédito, e algo tão difícil de se repetir, que a ministra Carmen Lúcia até fez um evento no Supremo Tribunal Federal, chamado Elas por Elas, em que ela congregou algumas mulheres para que pudessem festejar e, de alguma forma, trazer visibilidade. Porque ela mesma dizia, é algo que é pontual e que nós sabemos que muito, mas de uma forma muito difícil, se repetirá no cenário brasileiro. E nós sabemos que, enquanto nós tivermos um assunto como esse, sendo motivo de festejo, de pauta, de visibilidade, de evento, é porque nós ainda andamos muito mal. Porque nós, enquanto mulheres, precisamos ter o nosso espaço respeitado. E nós sabemos que, enquanto nós estivermos lutando contra a diversidade da minoria, enquanto esse tipo de evento que a doutora Adriana promove for necessário entre nós, é porque a gente ainda tem muito trabalho pela frente para alcançar verdadeiramente o nosso espaço de igualdade. Eu sempre registro que nós não precisamos nos masculinizar para a gente exercer a nossa profissão,
ou o nosso espaço de poder. Como eu disse, eu sempre acreditei no trabalho. O poder vem como consequência. Eu nunca busquei o poder, eu busquei o trabalho. E se o trabalho me abriu espaço de poder, então a gente exerce de forma serena, lúcida, sem vaidade, na certeza de que é passageiro. Foi assim que eu procurei exercer todos esses espaços de poder, enquanto na carreira pública, como advogada pública. Eu tenho, talvez, a experiência também muito própria no ambiente acadêmico, porque, como professora, o que muitas vezes a gente via na academia é que as coordenações na academia, as comissões na academia, elas normalmente são negociadas entre os homens, naquele finalzinho do dia de trabalho, sabe? Como normalmente eles vão tomar aquele vinhozinho entre eles, não é? E que nós, mulheres, corremos para casa porque a gente quer ver os filhos, em que nós, mulheres, corremos para casa porque a gente quer ver como as coisas estão, né? A gente quer também estar presente dentro de casa, e nós não precisamos ser privadas disso. O meio acadêmico, a realidade é exatamente a mesma. É muito difícil que a mulher também avance em coordenações, chefiando comissões. Por quê? Porque as posições são negociadas ali, exatamente nesse ambiente. Assim como no ambiente público. Os cargos de chefia, as parcerias, elas são negociadas nesses ambientes. E aí eu vou dar um testemunho, gente, muito breve, que eu já estou terminando, que eu não quero cansá-los, eu sei que o trânsito aqui pega. Vocês sabem que em Brasília nós tivemos um evento muito parecido com esse na Assembleia Legislativa. E uma parlamentar disse o seguinte: olha, para eu conseguir o meu espaço, sabe o que eu fazia? Eu também coloquei como premissa para mim o fato de que, se eles tomam vinho no final do dia, eu também vou tomar. Termino o meu expediente, eu também vou sentar com eles, vou tomar o meu vinho, vou me integrar e vou buscar o meu espaço de poder. E eu dizia a ela, cada qual tem a sua, toda mulher tem o direito de fazer a sua opção. Não é, obviamente, a forma como eu conduzia a minha vida, porque eu sempre quis estar também em casa, eu queria ter o direito de estar em casa. Eu queria ter o direito, no final do dia de trabalho, de poder dar assistência para as minhas filhas. Agora, mulheres também que têm a visão de que é assim que as coisas acontecem em sua vida, também precisam ser respeitadas. Eu só não acho que nós, e para mim isso é uma premissa muito clara, eu só acredito que nós não precisamos nos masculinizar para que a gente alcance algum espaço e que a gente mude a nossa vida profissional. Eu quero encerrar agradecendo muitíssimo a doutora Adriana, dizendo que, para aquelas que são estudantes, seja de direito ou de outras profissões, não se deixe intimidar pelo fato de serem mulheres. Ser mulher é algo que merece ser engrandecido, é algo que merece ser reconhecido. Se lutas são contínuas e constantes na nossa vida, é verdade, elas estão aí para serem enfrentadas. Se as adversidades se colocam na nossa frente, é porque muitas vezes a gente não consegue enxergar lá adiante o que tem lá na frente reservado para nós. Eu me resignei muitas vezes em vários fatos que aconteceram na minha vida profissional, mas tudo tinha um propósito muito certo, que acabou sendo efetivado lá à frente, numa realidade que jamais eu imaginaria na minha vida. É um pouco do que eu acredito que nós mulheres também devamos confiar e trabalhar intensamente para que a gente possa transformar a nossa realidade e para que a gente possa ser aquilo que a gente quer, com responsabilidade, serenidade, sendo mulheres, sendo mães, sendo esposas, sendo amigas, sendo irmãs, sendo filhas, dando assistência também para os nossos pais. Porque muitas vezes a gente fecha os olhos, o trabalho exige tanto que a gente fecha os olhos para os nossos familiares. E tudo é muito passageiro, né, gente? Quando a gente vê, a vida foi embora. Quando a gente vê, as pessoas queridas partiram. Então, precisamos abraçar a causa, é verdade, mas também dando valor ao que tem valor na vida. Esses laços que são familiares, que estão acima de qualquer outro valor, inclusive aqueles que são eleitos por nós como fundamentais no exercício da nossa profissão. Eu quero, então, desejar a todas as mulheres que conduzam a sua vida da melhor forma possível, não se deixem recuar e não se deixem intimidar pelas dificuldades. No mais, eu tenho certeza absoluta que hoje você pode não compreender a dificuldade que você enfrenta, mas amanhã, quando você enfrentar, lá adiante você vai compreender. Quando eu saio da Procuradoria-Geral da República, eu tinha uma assessoria na PGR, eu passei no concurso de advogada da União,
E eu queria continuar na Procuradoria-Geral da República. Eu tinha minha vida toda organizada na Procuradoria. Procuradoria do lado do colégio das minhas filhas, eu dava assistência para as minhas meninas. A diretora ligava, caiu areiazinha no olho, daí eu ia correndo, já estava ali do lado. E, de repente, eu passo no concurso de advogada da União e eu tinha que mudar completamente a minha vida. Eu fiquei inconformada com aquilo. Eu não acreditava que eu não ia conseguir uma sessão, porque sessão estava na legislação, era possível a sessão. Então, eu queria ter sido aprovada no concurso e ter sido cedida para a PGR. O procurador-geral pediu a minha sessão, mas o advogado-geral da União, à época, não me liberou. E eu não me conformava com aquilo, um absurdo. Mas eu não entendia que tudo tinha um propósito para a minha vida. Porque se eu tivesse sido cedida, eu não teria, com absoluta certeza, alcançado o posto de advogada-geral da União e não teria sido eu a primeira mulher a ocupar o cargo de advogada-geral. Não que isso me envaideça, mas que isso possa servir de inspiração para tantas mulheres que muitas vezes encontram dificuldades e lutas e que acham que isso é natural e que é melhor mesmo desistir dos sonhos. Não desista do sonho, não desista daquilo que você quer, persiga aquilo que é objetivo na sua vida, siga firme, siga com coragem, siga com discernimento e, acima de tudo, siga com fé, porque eu acredito que sem Deus mesmo, Deus tem sempre um propósito para a gente lá adiante, que a gente não conhece, mas que Ele sempre sabe o que é melhor para nós. Eu acredito nisso e conduzi a minha vida dessa forma. Muito obrigada, doutora Adriana, pela gentileza do convite, uma alegria para mim, não é? Fico à inteira disposição e quero dizer que eventos como esse são propícios exatamente a esse tipo de reflexão e cada um traz aqui um pouco da sua vida, cada um traz aqui um pouco da sua luta, cada um compartilha um pouco das suas experiências e é incrível como nós mulheres, muitas vezes ouvindo a outra, a gente acaba falando, meu Deus, como isso aconteceu na minha vida também, não é? É incrível como a experiência de tantas mulheres vivenciadas aqui, a gente acaba se encontrando em alguma história aqui contada. Como advogada-geral da União, eu tive a oportunidade de assinar o parecer vinculante para que as mulheres, mães adotantes, tivessem o mesmo período de licença maternidade das mães biológicas. E isso, na época, foi uma revolução. Agora, nós estamos falando de 2017. Quando um parecer assinado pelo presidente da República se torna vinculante, ele se torna obrigatório para a administração pública federal. E o INSS não concedia esse tipo de licença para as mães adotantes. Tinha uma controvérsia de interpretações de decisões judiciais, algumas reconhecendo, outras não. E como advogada-geral, eu tive a oportunidade de consolidar o entendimento no sentido de que a licença é devida nos mesmos parâmetros e no mesmo período também para a mãe adotante. E quando o presidente da República assina, ele passa a ser a diretriz para toda a administração pública. Então, enquanto mulheres que chegam, a gente também consegue deixar a nossa gotinha de colaboração para a construção de ambiente um pouco melhor e que possa transformar o nosso país num país um pouco mais igualitário, um pouco mais justo e um pouco mais solidário. Muitíssimo obrigada. Uma alegria para mim estar com vocês, compartilhando um pouco da experiência. Obrigada.